Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre O Inquisitor da Catherine Jenks, talvez. Desculpa minha voz, ela não tá muito boa hoje, mas eu vou tentar falar de uma forma que vocês consigam entender assim. Bom, esse livro aqui, ele é um livro parecido com O Nome da Rosa. Que é aquele romance policial ambientado na Idade Média, que nós temos um padre e esse padre acaba sendo chamado. Ele, na verdade, tu descobre, portanto, da história que ele é um inquisidor e foi chamado naquele mosteiro ali para averiguar determinadas coisas que estão acontecendo, algumas coisas estranhas assim. Esse romance aqui segue mais ou menos essa mesma linha. Tu tem os inquisidores dentro desse mosteiro. Lembrando que em 1300 a Inquisição ela era mais preocupada em ver o que estava acontecendo nos mosteiros, se havia alguma irregularidade, alguma, alguma heresia, principalmente. Eles procuravam muito combater a doutrina dos cátaros, né? Que é bem comum assim do norte da França, que foi um braço da Igreja Católica durante a Idade Média. E aí a gente começa a acompanhar a vida, a viagem desse padre, né, nessa França medieval. As grandes diferenças desse aqui pro Nome da Rosa. Esse aqui é um livro mais direto ao ponto, ele não tem tantas explicações. A Catarina aqui faz uma série de assassinatos que vão achar que é bruxaria, mas que na verdade precisa ser uma investigação. Tu tem um grande ponto alto dentro desse livro aqui, que é esse amor do padre por uma das mulheres, né? Ele acaba se apaixonando por ela e isso faz com que ele teça uma série de questionamentos, que ele passe a pensar se realmente a igreja é para ele, se ele realmente ele tem vocação. Depois que isso acontece, ele acaba se transformando muito, assim, ele muda muito como pessoa, assim, como transformação, assim, pessoal, física, como queira chamar. Ele é um livro bom, mas eu não sei se eu gostei tanto. Eu meio que devorei ele, assim, hoje em dia o meu tempo de leitura ele é bem mais picado. Eu não consigo sentar e me dedicar a ler, sabe? Eu acabo lendo 10, 12, 15 páginas por dia e às vezes eu leio elas picadas. Então, eu não sei se foi a forma que eu li, mas a história é muito interessante. A forma como a autora ela descreve essa narrativa, assim, é muito interessante. No final da leitura, eu acabei dando 4 estrelas. Por quê? Porque eu não descobri o assassino. Eu achei que eu tinha descoberto bem ali no meio, assim, da narrativa. E eu não vou contar quem era minha suspeita, porque senão vai ficar muito na cara, assim. E eu não sei se isso não foi até uma forma que a autora buscou para deixar mais ainda desapercebido, desaparelhado esse real culpado, né? Eu gostei também bastante da caracterização dos personagens. O nosso padre aqui, diferente do padre do Nome da Rosa, ele conhece toda a liturgia, assim, profundamente, tem citações de livros medievais comuns, tem referências a costumes medievais, né? Que é uma coisa que Humberto Eco ele não se preocupou tanto quando ele escreveu o padre dele, né? Ele se preocupou mais em dar para ele aquela característica carrancuda, braba, enfesada. E aqui não, aqui tu tem um padre que tem características gentis, assim. Ele é um homem interessante, assim.
no modo de se dizer. Ele é um personagem interessante, um personagem bem construído. E outra coisa que me chamou muita atenção, eu acho que vale a pena ressaltar, é a forma com que é lidado com os corpos e essa questão de o corpo precisa ser enterrado, que lembrando, é um assassinato, assim, você vai ter nas primeiras páginas a descoberta desses corpos. Só que o que eles fazem com esses corpos serem preservados durante essa viagem é até uma prática comum e pode parecer meio nojento, meio revoltoso, até mesmo brabo, sim, mas eu acredito que o autor teve uma sacada de gênio quando ele começou a descrever outras coisas comuns da Idade Média, como a viagem demorada, como a forma como as estradas eram conservadas, e saindo daquele senso comum de que era um povo sujo, era um povo sem grandes inteligências, sabe? Temos aqui algumas confessões, né, de alguns pecados cometidos por outros personagens que também se tornam muito interessantes. A gente acaba se envolvendo com essas pessoas assim. Eu gostei bastante, foi um 4 estrelas. E gostaria de saber de vocês, se alguém já leu, se pretende ler, se gostaria de ler. É a primeira vez que eu leio alguma coisa desse selo da Contexto, né, que é a Marco Polo, que é o selo de literatura. Para quem não sabe, a editora Contexto é mais conhecida pelos seus livros técnicos, principalmente os livros de história. Nós temos aqui no Brasil publicados, inclusive, o nosso dicionário de termos históricos, pela Contexto. Livros sobre história oral, sobre metodologia, teorias da história. E esse selinho aqui, né, o Marco Polo, ele é dedicado a romances históricos. E na contracapa a gente tem uma propaganda, né, do Portões de Fogo, que, com toda a sinceridade do mundo, só o resumo que eles colocaram aqui fez com que eu me interessasse pela história. Eu gostei bastante da tradução, assim, achei uma tradução muito boa. A diagramação dele é bem gostosa, sim. Tem bastante espaço de recuo, a letra é no tamanho, o texto é todo justificado. E é isso, assim, gente. Queria deixar essa dica aqui para vocês. Desejar uma boa leitura para quem gostaria de ler. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.